como diz o salmista, do que em outra parte 1000. Eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede. E é bom ir, mas melhor ainda é estar, né, irmãos? A gente sai para pregar, mas o bom é a gente poder também falar da palavra de Deus na nossa casa, que é onde nós, de fato, vivemos aquilo que tanto pregamos. Então, eu quero louvar a Deus por estar aqui. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Bruno, da pastora Jaslana, que sempre, tem nos cedido o altar para fazer aqui a obra de Deus e para a glória de Deus, né, irmãos? Nós temos visto tantas lideranças centralizadoras, que só elas falam, que só elas fazem, mas graças a Deus aqui todos têm a oportunidade de exercer o seu chamado. Que Deus guarde o coração dos pastores em Cristo, com a visão do reino, para sempre, até a volta de Jesus, amém? Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Wallace, que é o dirigente deste culto, que nos estendeu o convite para essa campanha. Deus siga te abençoando, realizando aquilo que tem te prometido, em nome de Jesus. Eu quero também louvar a Deus, irmãos, pela vida da minha família, que sempre está em oração por mim, pelos amigos que estão aqui de manhã também intercedendo. Mas eu quero louvar a Deus em especial pela vida da Ravine hoje, porque a gente fala quando não faz e tem que falar quando faz, né? E eu tinha prova no inglês hoje, estudei até 1h, e quando eu saí do quarto, que eu fui entregar o manto, irmãos, ela tinha feito o almoço todinho e arrumado a cozinha. Então eu quero louvar a Deus pela vida da minha filha, que deixou Deus usar ela com força hoje, e eu quero bem dizer ao Senhor, amém? Mas ela é sempre uma bênção, mas hoje ela deu lugar direitinho, ô glória. E eu pude meditar na palavra do Senhor esta tarde mais um pouquinho, amém? Todos que estão aqui alegram o nosso coração. Se falar o nome de todos não haveria tempo, mas seja Deus louvado pela sua vida. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 20, apenas o verso de número 28. E também abra a sua Bíblia em Ezequiel 37, que é o tema desta campanha. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 20, verso de número 28. Apenas. Eu não vou pregar nesse texto, mas quero me utilizar dele para introduzirmos a palavra esta noite. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 20, verso 28. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabe. Disse-me ele: profetiza estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Salte ao verso 6. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, estenderei pele e porei em vós o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me deu ordem. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que se batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Verso de número 9, apenas a última parte. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. A última parte do verso 11, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados ou cortados, dependendo da sua versão. Verso 12, portanto profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Última parte do verso 22, nunca mais serão 2 nações, nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos. Você pode se assentar adorando ao nome do Senhor?
Irmãos, quando nós abrimos a nossa palavra, ou a nossa Bíblia, melhor dizendo, a palavra de Deus, nesse texto que, em primeiro lugar, lemos, que está no primeiro livro dos Reis, nós estamos diante de uma história em que Ben-Hadad, que não é um nome, mas um título de governo da Síria, um dos Ben-Hadades, neste caso Ben-Hadad II, se levanta contra Israel, vai até Acabe e diz: vou destruir a nação de Israel, vou destruir o povo em Samaria, e não haverá quem vos possa livrar, porque eu estou com um exército muito numeroso. E a Bíblia diz que então ele vai contra Israel ali em Samaria, mas a Bíblia diz que o seu intento não é bem sucedido, porque mesmo tendo ele mais pessoas para lutar, ele não vence a batalha. Então um homem dos sírios, um dos seus guerreiros, se aproxima dele e diz: olha, Ben-Hadad, você não ganhou a batalha, porque o Deus de Israel é Deus dos montes. Olha, Ben-Hadad, você não venceu, porque eles estão acostumados a ter ajuda divina em cima. Mas se nós os atacarmos pela segunda vez e formos ao vale, nós teremos vitória, porque o Deus deles é Deus de monte e não de vale. Jesus não gostou, Deus não gostou de ouvir isso. Sabe por quê? Satanás aposta que a gente vai vencer em cima, mas Deus decide que vai nos fazer vencer embaixo, e não tem Ciro que possa impedir isso. A Bíblia diz que então ele decide vir. Isso fala de guerra repetida. Deus trouxe alguém aqui para dizer: ei, eu não estou repetindo a guerra para te maltratar, eu estou repetindo a guerra para te dar uma experiência diferente. Porque eles já tinham vencido em cima, mas agora Deus fala: olha, tomei isso como afronta, Acabe. Tu nem é crente direito, mas por amor do meu povo, eu vou dar vitória também no vale, para que eles possam ver que eu sou Deus em cima, mas também sou Deus embaixo. E a vitória não é de quem se cinge para a batalha, nem de quem se descinge. O que isso quer dizer? Deus está dizendo: a vitória não é de quem entra, nem de quem sai. A vitória é de quem está no meio, garantindo a conquista. E assim foi, porque Samaria era montanhosa. Eles acharam que venceriam só o povo de Israel lutando no vale, mas Deus, em muitos vales como este, deu vitória ao seu povo. E a Bíblia vai nos mostrar diversos vales. A Bíblia vai falar do vale também de Sitim. O vale de Sitim, ou de Sidim com D, é o vale em que Ló vai entrar, pela sua ambição, Gênesis 14, por ambicionar as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra. Tem vale que as pessoas entram porque desejaram o que não era para ele, foram pela vista dos olhos, pela ambição do coração, e agora ele está no vale de Sidim. E quando ele se encontra no vale de Sidim, ele é cativo, aprisionado por aqueles 5 reis, mas Deus levanta Abraão com 318 valentes e dá livramento para Ló. Eu vim aqui profetizar que tem vale que você está, que você entrou por causa do seu olho, por causa das suas pernas, mas a misericórdia intercessória do Deus de Abraão vai tirar alguém do vale esta noite, só porque tem alguém aqui clamando. A Bíblia vai dizer que havia também o vale de Gerá. Tivemos uma campanha aqui e o nome da igreja sempre nos remete a esse texto, sobre prosperar no meio da crise. O vale de Gerá, que está ali em Gênesis 26, era um vale muito interessante, porque era um vale resultado de contenda. Não é resultado de fome, Roberta, não. Esse vale, Isaac vai para lá por causa da fome, mas quando eles começam a contender, Isaac desce para o vale de Gerá. Existem vales que você entra por contender, existem vales que você entra por confusão, mas eu quero te dizer uma coisa: ei, no vale de Gerá, no meio daquela contenda, também tinha alargamento, também tinha crescimento. Crente inteligente não recua com a confusão, ele usa ela para crescer, para melhorar. A Bíblia diz que havia também o vale de Elá, o famoso vale em que Davi vence o gigante Golias. E no vale de Elá não é o vale da contenda, mas é o vale da afronta. E onde tem uma afronta estabelecida, tem uma oportunidade inaugurada. Tem alguém ligado para pegar isso? No vale que Satanás está te afrontando, eu vim profetizar que Deus vai te apresentar uma oportunidade de honra. Diz a Bíblia que no vale de Elá, ele entra vendo o povo em afronta, mas sai de lá com uma oportunidade de ser honrado por Saul. Mas a Bíblia ainda fala de um outro vale, em Salmo 84.
de Israel passava e tinha umas árvores balsâmicas que liberavam um líquido de odor agradável, e por isso eles olhavam e diziam: ir para Jerusalém, as árvores estão chorando, o vale de lágrimas, o vale de choro, mas também o vale de produtividade, de produção, de profundidade, porque naquele vale eles faziam uma fonte. Sabe o que eu vim profetizar? Tem gente que entrou aqui que até está chorando, mas não está entendendo o mistério. Nesse período de choro, Deus está produzindo em você profundidade. Diz a Bíblia Sagrada que eles vão passar por inúmeros vales, mas este vale, que é o tema dessa campanha, é diferente de todos esses. Sabe por quê? Nesse vale não se tem ambição, porque morto não ambiciona nada. Neste vale não se tem produção em meio ao choro de profundidade, porque morto não produz nada. Nesse vale não se tem livramento, como no vale de Sidim que Ló estava. Nesse vale não se tem só sombra de morte, como no vale da sombra da morte. Nesse vale de fato tem morte estabelecida. Nesse vale não se tem perspectiva de oportunidade, como no vale de Elá. Nesse vale não tem produção, nesse vale tem inutilidade. É o pior e mais difícil vale da Bíblia, porque esse vale é o vale da solidão das consequências. É o vale do silêncio. É o vale da morte. Aleluia. Mas também é o vale do sobrenatural. Deus te trouxe aqui para te dizer: se não há o que fazer, se não há o que produzir, se não tem perspectiva à frente dos olhos, tem que ter ao menos fé no coração para profetizar. Diz a Bíblia que neste vale Deus vai contar com um profeta. Profeta não. Bem explicou aqui pastora Ruth. Sacerdote. A vida toda preparado para ser sacerdote. Mas nesse vale vai ter que ser profeta. Sabe por quê? Tem vale que a gente passa para entender que a gente não vai ser o que se preparou para ser, mas precisa ser o que Deus quer nos tornar. Deus te trouxe aqui para te dizer: esse vale veio te ensinar que a sua vida não vai seguir o projeto que você desenhou, mas o plano que Deus escreveu. Ele se preparou a vida toda para ser sacerdote. E quando Nabucodonosor vai buscar a segunda leva de judeus para exilar na Babilônia, ele traz Ezequiel. Com mais ou menos 30 anos, deixa eu te dizer, ele não só se preparou para ser sacerdote, ele já era. Pega na mão de alguém e fala para ele: tu deixou o que queria para viver o que ele determinou, e ele vai te honrar. Elebaia, Suri, Candaraia. Tem gente aqui que deixou de ser milionário para ser pastor. Tem gente aqui que deixou de ser profeta reconhecido para ser profeta no vale. Tem gente aqui que deixou de ser pregador de multidão para ser pregador de propósito. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu vou honrar o que tu deixou para ser quem eu preciso que tu seja. Tem adorador aqui que podia estar vivendo a estrada da fama, mas está passando a via cruce do propósito. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu vou honrar. A Bíblia diz que ele já era sacerdote aos 30 anos. Ele já estava exercendo o ofício. E agora ele precisa abandonar as suas funções. Pegue na mão de alguém e diz: Deus sabe o que deixou de fazer, mas Ele vai honrar o que Ele tem para fazer ainda na tua vida. Diz a Bíblia que então esse profeta exilado, ele tem uma diferença. Ele abre mão de ser o que ele queria ser a vida toda, para ser o que o povo precisava, para se tornar a voz de Deus dentro da Babilônia. E a Bíblia diz que, diferente dos outros exilados, ele não vai pendurar as suas harpas. Salmo de número 137, o Salmo dos exilados. Quando perguntam ao povo: vocês não vão cantar no exílio? Vocês não vão cantar no cativeiro? E eles dizem: como eu vou cantar uma canção estando em terra estranha? Isso eu pendurei a minha harpa no salgueiro. Ei, mas o sacerdote, então profeta Ezequiel, não. Ele está dizendo: ei, eu não preciso de um bom momento para fazer o que tem que ser feito. Eu faço mesmo quando o momento é ruim. Os
profetiza, você vai, você vem. Aleluia! Diz a Bíblia que ele não fica refém do momento. E mesmo estando junto dos outros exilados, ele está em um assentamento. Lembrei até do sem terra no Brasil. Ele está num assentamento de exilado, lá no rio Quebar. E até então eu achava que o rio Quebar era um rio comum. Mas o rio Quebar é um canal artificial que eles estão cavando e trabalhando para puxar uma veia do rio Tigre e uma veia do rio Eufrates. Roberto, o que você quer dizer com isso? Enquanto tem exilado assentado no artificial, o céu está abrindo para mostrar o sobrenatural para Ezequiel. Deus te trouxe aqui para te dizer, e aí, vai ficar como a galera comum que se assenta no artificial, ou vai abrir os olhos para ver dentro desse cativeiro o sobrenatural? Eu não faço parte do assentamento dos comuns. Eu faço parte da visão da glória de Ezequiel. Ai, irmão, se a gente não vê a glória, a gente não aguenta o cativeiro, não. Se a gente não olhar para o céu, a gente não aguenta o exílio, não. Mas Deus está dizendo, ei, eu quero te dar uma visão que você nunca teve, mesmo estando num lugar que tu nunca pensou. Eu quero te dar uma visão aí. Diz a Bíblia que Deus abre o céu e Ele tem uma visão de glória, os seres viventes, as rodas, aqueles seres extraordinários e espantosos. E a glória de Deus gera medo, ou melhor dizendo, temor, em Ezequiel. E ele se prostra. Deixa eu te dizer uma coisa, muitas das vezes a gente fica apavorado com a visão que recebeu. Muitas das vezes a gente fica apavorado com a experiência que Deus está nos dando. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer, mesmo com medo, não fica prostrado não, se levanta. Mesmo com temor, sentindo peso, sentindo angústia, se levanta. A Bíblia diz que ele ficou tão apavorado, que ele se prostrou, ficou atônito. E Deus precisou vir até ele e falar de novo, capítulo 2 do livro de Ezequiel. E disse, filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Sabe o que Deus está dizendo? Já viu glória, mas está parado. Já experimentou milagre, mas está parado. Já experimentou muita coisa de Deus, mas não está na posição que tem que estar para viver o que ainda não viveu. Aí o céu te trouxe aqui para te dizer, fica em pé. Fica de pé. A Bíblia diz que o Senhor fala com ele, põe-te em pé. E ele não conseguiu, irmão. Que é isso, Roberta? Está na Bíblia. Acompanhe o texto, Ezequiel 2. Ele não conseguiu imediatamente, só com a palavra dita. Precisou entrar nele, que foi falado aqui no início, o Espírito. Sabe por quê? Sem o Espírito, a gente não consegue se sustentar em pé. Sem o Espírito, a gente começa o ano de pé e senta no meio dele. Sem o Espírito, a gente começa um ministério de pé e senta. Sem o Espírito, a gente começa a pregar de pé e depois começa a pregar se arrastando. Sem o Espírito, a gente até canta de pé, mas com a alma caída. Deus te trouxe aqui para te dizer, tu precisa receber de novo o meu Espírito. Mas eu já sou profeta, mas eu já sou cantor, mas eu já sou instrumentista, mas eu já sou pregador. Ei, você já sabe a função, mas está precisando da essência. Tem que entrar de novo o Espírito. Diz a Bíblia, irmão. Pastora, falando com ela hoje, sabia que ela estava ocupada, você está bem? Aleluia. Porque antes de receber você, passa por aqui. E Deus está dizendo para mim e para você, ei, a gente precisa resgatar a essência. A gente precisa receber de novo o Espírito. E enquanto empinar o peito e dizer, eu já sei fazer, eu já aprendi. O céu está dizendo, está fazendo sozinho. Está cantando sozinho, está pregando sozinho. Está liderando sozinho. E Deus está dizendo, precisa entrar de novo o Espírito. Pois é o Espírito que vai te sustentar quando a terra te rejeitar. Porque Deus disse para ele, você não consegue ficar de pé, então eu vou enviar o meu Espírito. Entrou nele o Espírito, ele se pôs em pé, que coisa boa, né?
Está de pé, cheio do Espírito, mas aí já vem os avisos. E o aviso de Deus para ele é: o povo é casa rebelde, não vão te ouvir, vão te rejeitar, não vão te aceitar, não vão te apoiar. Mas tem um negócio: se tu tiver no Espírito, isso não te para, isso não te derruba, isso não te cala. Sabe por que a gente tem que estar todo dia resgatando a essência? Para sair da dependência. Dependência de aceitação, dependência de aplauso, dependência de apoio. Se tem dentro, pode faltar fora. Mas quando não tem dentro, o que falta fora te derruba. Deus está dizendo: vamos resgatar a essência. O vale é para isso, Ezequiel. É para você resgatar a essência. Diz a Bíblia que agora Deus não vai enganar Ezequiel. Ei, você está no vale, mas não está enganado. Eu também não. Ele disse: vai ter suspiro, vai ter ai, mas também vai ter rolo. Você perdeu a oportunidade da glória a Deus. Vai ter suspiro, vai ter ai, mas vai ter rolo, vai ter inspiração. Mas tem um negócio: abre a boca e come desse rolo. Mas o rolo é escrito por dentro e é escrito por fora. Sabe o que Deus está dizendo? Tem coisa nesse rolo que quem está fora não vai entender, só você que está dentro. O rolo é escrito por fora, porque tem uma mensagem que é para o povo, mas tem outra que é para você engolir. Aí Deus te trouxe aqui para te dizer: ei, resgata o rolo, resgata o que eu te disse quando eu te chamei, resgata o que eu te falei antes do desafio. Come desse rolo. Aí ele comeu e disse: que delícia, na minha boca é doce como mel. Aí Deus desperta ele e fala: mas tem um negócio aí, Ezequiel. O povo é de dura cerviz, rosto duro e coração teimoso. Sabe o que ele está dizendo? Ei, quando você come é gostoso, mas quando você entrega, nem sempre. Sabe o que Deus está dizendo? Quando ele profetizou que vocês iam pastorear, que delícia. Mas o pastoreio, nem sempre. Aleluia. Quando ele profetizou que você ia pregar, que maravilha. Mas nem todo dia após pregar é uma delícia. O que ele disse: quando você cantar, vai cantar, você disse que glória. Mas tem dia que você acaba e é amargo. Aí Deus está dizendo: ei, foi doce para você receber, mas é amargo para você sobreviver e reconhecer que precisa da essência. Ele disse: olha, o rolo vai ser doce como mel, mas o povo é duro. E para isso eu vou ter que fazer um negócio contigo, Ezequiel. Não basta a gente ter o rolo, a gente tem que ter cabeça forte. Como Deus falou comigo, ai, aleluia. Sabe o que ele diz? Eu vou fazer a tua fronte como a de diamante, Ezequiel. Você leu isso aí no texto? Diamante, sabe o que está dizendo? Brilhante e resistente. Sabe o que Deus está te dizendo? Eu preciso te dar uma mente brilhante e resistente para não turbar com o povo e segurar o rolo. Deus te trouxe aqui para te dizer: tu está turbado com a tua família, está turbado com um amigo, está turbado com o patrão, está turbado com as pessoas. E Deus está dizendo: se tu lembrar do rolo, tu não turba, tu fica forte e ainda sai disso brilhante, mais inteligente. Eu vou te dar uma cabeça, uma fronte. Fronte fala de mente. Resistente como diamante. Diz a Bíblia que quando ele recebeu essa profecia, foi nessa hora que ele ficou atônito. Talvez como eu e você. E se assentou em silêncio 7 dias. Sabe por que tu está amuado? Que Deus já falou que com essa resistência você não passa para o próximo nível. E a gente fica amuado mesmo, que a gente sabe que, Senhor, é eu que tenho que ficar mais forte. Aí Deus te trouxe aqui para te dizer: se assenta o tempo que for preciso, mas entenda que para se levantar para as próximas visões, para as próximas experiências, para as próximas missões, você tem que se levantar com a cabeça mais forte. Aí ele ficou atônito 7 dias e disse: meu Deus, o que eu vou fazer? Mas ele sabia que tinha uma missão. E o texto diz que ele não só ficou atônito, ele ficou amargurado. Só quem entende a seriedade da missão não fica igual um bobo da corte dizendo que é fácil. Porque a seriedade da missão, irmãos, nos traz amargura sim. Nos traz angústia sim.
Ele ficou angustiado, sentou-se por 7 dias em silêncio, não falou nada. Porque ele disse, eu estou entendendo que para eu ser boca de Deus no meio desses exilados, eu vou ter que ser forte quando eles virarem as costas. Eu vou ter que ser forte quando eles não derem ouvido. Eu vou ter que ser forte quando eles forem rebeldes. E ele precisou de 7 dias para refazer a sua estrutura emocional, para continuar a missão. Deus te trouxe aqui para te dizer, eu estou te reestruturando emocionalmente para o próximo nível, para a próxima fase. Quem recebe esta palavra? Quem recebe esta palavra? Diz a Bíblia Sagrada que ele se reestruturou e começou a anunciar a palavra. Tinha profecia de condenação, de julgamento, repreensão pela desobediência, pela idolatria. Mas no capítulo 33 em diante, Deus começa a falar, olha, o Israel que foi castigado também será restaurado. Deus está dizendo, ei, quem se mantém falando a verdade, por mais dura que seja, fique tranquilo que vai viver a fase de também entregar os sonhos. Tem fase no ministério que Deus só nos dá a repreensão. Tem fase no pastoreio que Deus só nos dá a correção. Mas tem a fase de Deus dizer, agora o povo está pronto para viver as promessas. Diz a Bíblia que então Ezequiel vai profetizar a restauração. E ele começa a partir do 33, mas de fato mais específico no capítulo 36. E ele começa a dizer, eu trarei essa nação de volta. Os ajuntarei, porei neles o meu espírito, darei a eles um outro coração. E eles voltarão à terra de Israel e plantarão de novo, e semearão e colherão de novo. Porque o Deus que castigou também vai restaurar. E diz a Bíblia que então, profetizando ele isso, ele está em um lugar. Capítulo 36, verso 8, Deus fala, Ezequiel profetiza aos montes de Israel. E diz, montes, ouvi a palavra do Senhor. Deus está dizendo, antes de eu te tirar desse vale, eu vou conversar com quem está acima de você. Você não está entendendo, Deus está dizendo, você está no vale por alguém, mas antes de eu te tirar desse vale, eu vou lá conversar com esse alguém. Talvez é o seu marido que tem mais autoridade na sua casa e para esse vale terminar, Deus precisa falar com ele. Talvez é o seu patrão, talvez é alguém que está acima de você e Deus está dizendo, ei, o céu trabalha com hierarquia. Antes de Deus tratar com quem está embaixo, Deus vai arrumar quem está em cima. Ele chama nos montes e diz, montes, ouçam a palavra do Senhor, porque eu vou reestruturar a nação. E agora ele vai então entrar no vale de ossos secos. Capítulo 37, você leu muito bem o texto. Eu corro o risco de me repetir, porque tanta gente já pregou aqui, mas se repetir é porque Jesus quer falar de novo. E a gente é direitinho, a gente não inventa o que não está na Bíblia, a gente só estuda o que está nela. Então eu quero dizer para você que em Ezequiel 37, veio, diz o texto sagrado, a mão do Senhor sobre Ezequiel. O texto diz que a mão... Vem comigo. Irmãos, o maior segredo do texto bíblico está nos verbos. É onde estão as ações de Deus e as ações do homem. E veio a mão do Senhor. Perceba, não foi ele que buscou e disse, Senhor, me dá a tua mão. Não foi ele que provocou, não foi ele que quis, não foi ele que pediu. Foi o Senhor que veio. Tem gente que procura Deus, mas tem gente que Deus procura. Eu não vim pregar para quem veio procurar Deus, mas eu vim pregar para a gente que Deus está procurando. Tem gente que procura Deus, mas tem gente que Deus procura, igual a Davi. Cadê ele? Está atrás da malhada. Eu quero, eu vou ungir, eu vou levantar. Cadê ele? Está atrás da mesa da companhia. Eu vou usar. Cadê ela? Está atrás do microfone, mas eu vou colocar a Bíblia. Cadê? A Maia Súria. Cadê ela? Está na cantina, mas eu quero no altar. Cadê? Súria, Deus está te procurando para fazer algo novo. Diz a Bíblia que Deus veio procurando ele. Irmão, tem gente que procura Deus igual a Cananeia, mas tem gente que Deus procura igual o paralítico de Betesda. Abaixa, passa na porta da ovelha e vai até ele, só para levantar. Tem gente que até peca, mas Deus quer tanto camarada que vai atrás da moita e diz, Adão, onde tu estás? Eu estou te procurando.
Você achou que veio procurar Deus, mas é Ele que te procurou e te trouxe aqui essa noite para fazer algo na tua vida. Tinha pagão que Deus procurava e tinha fariseu que procurava ele e ele sumia e ia embora para o monte. Aleluia. Diz a Bíblia, eu estou sentindo ele aqui, irmão. Diz a Bíblia que o Senhor veio em que forma, em que manifestação? Veio andando? Não, veio só apenas a sua mão. Só que quando eu fui olhar o significado da palavra mão, no hebraico aqui, não é a mão, vem cá marido, me ajuda. Não é a mão fechada de quem segura. O texto vai dizer no original que a mão veio aberta. Tem alguém que já entendeu? Deus está levando para o vale, mas já está com a mão aberta para entregar alguma coisa para você dentro desse vale. A mão que veio foi uma mão aberta. Tem alguém que está aqui chorando, gemendo, estou no vale. Aí o céu está dizendo, olha para a minha mão está aberta. Tem coisa para eu te entregar dentro desse vale. A mão não veio assim não, irmã. A mão não veio assim, a mão veio assim. Ai. A Bíblia diz que essa mão aberta veio sobre Ezequiel. E o que significa a mão aberta? Eu te dou meios. O inferno está olhando e está dizendo acabou. E o céu está dizendo, nesse acabou aí eu vou te dar meio para recomeçar. O que é a mão aberta? É condução, é companhia, é ajuda. Tem vale, mas tem direção. Tem vale, mas tem ajuda. Tem vale, mas tem domínio. Tem vale, mas tem sustento. Ele está te dizendo, nesse vale eu te sustento. Diz a Bíblia que esta mão veio aberta, e não é qualquer mão, irmão, é a mão do Senhor. No vale tem medo, tem incerteza, mas tem presença. Vou te dar um minuto para você dar glória a Deus, que a gente até está no vale, mas que presença. Quem não pregava está pregando, está ganhando alma, aleluia. Quem não fazia está fazendo. Sabe o que Deus está dizendo? No vale tu está experimentando um nível de presença que tu não experimentou no monte. Tem coisa que Deus quer fazer a gente viver, não é quando a gente está em cima, é quando a gente está embaixo mesmo. Diz a Bíblia que veio a mão do Senhor e diz o texto, me levou. Ei, ele não buscou como Ló. Ele não provocou, ele foi levado. Ei, Deus te trouxe aqui para te dizer, tu não buscou, tu não provocou, tu foi levado. Tu nem queria, mas tu foi levado. Tu nem foi consultado, mas tu foi trazido. Ei, tu nem sabia que o desafio era desse tamanho, mas Jeová te arrastou. Aí Deus está dizendo, a mão que traz, a mão que leva, a mão que coloca, é a mesma mão que sustenta. Fica quietinho aí. Fica quieto aí nesse vale. Diz a Bíblia que ele entende e nos explica aqui. E a mão do Senhor me levou. Não foi o diabo, não foi a pombagira, não foi o tranca-rua, foi o Senhor. Deus te trouxe aqui para te dizer, ei, não é diabo, não é demônio, sou eu. Está perdendo tempo repreendendo demônio, expulsando o diabo, e Deus está dizendo, eu quero preparar você, rapaz. Tem nada a ver com demônio. Diz a Bíblia que ele entendeu isso, ele diz, mas tem uma coisa, quando ele me levou, não fui purinho não, como a gente diz lá no Brasil. Não fui sozinho não, eu fui em espírito. Porque se eu tivesse vindo na carne, eu já tinha fugido. Se eu tivesse entrado na carne, se vocês tivessem entrado nessa na carne, vocês já tinham ido embora, abandonado. Mas o céu disse, sabe por que você está no vale, não sai do vale, não foge do vale, ainda recebe de Deus no vale? Porque está no espírito. Porque se entrar na carne, foge, se entrar na carne, entrega, se entrar na carne, vai embora, se entrar na carne, joga tudo pro alto. Aí Deus está dizendo, fica no vale, mas fica no espírito. Olha para o teu irmão e diz, no espírito. No espírito a gente não entrega o ministério, no espírito a gente não deixa o culto, no espírito a gente não para de pregar, no espírito a gente não para de cantar, no espírito a gente fica. Porque se a carne falar um pouquinho, ó. Aí ele está dizendo,
dizendo, me levou, mas me levou em espírito, porque ele sabe que se eu fosse na carne, já tinha ido embora na primeira semana. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer, fica no espírito. Sabe por que você ainda está nesse casamento? Porque entrou no espírito. Sabe por que você ainda está com essa amizade? Porque Deus te colocou algo espiritual aí nesse negócio. Aí Deus está dizendo, se entrou no espírito, continua no espírito. Porque senão, você vai comprometer o processo. Diz a Bíblia que me levou em espírito. Se fosse só assim, estava bom, né, irmão? Mas o texto diz que ele deixou. Olha para quem está do teu lado, dá um sorriso simpático e diz para ele, ele deixa. Deixa um tempo. Deixa um período. Às vezes deixa até um ano. Ou até mais. Mas a boa notícia é que ele fica lá, a mão está lá. Deus está dizendo, entenda o período em que Deus te deixa no vale. Ele não te deixa para te punir. Ele te deixa para te preparar. Diz a Bíblia que ele deixou ele no vale. Mas deixou assim de qualquer jeito, que tem gente que diz, estou na igreja. Meio lá, meio cá, meio barro, meio tijolo. Não é assim. Deus está dizendo, não está passando vale para ser esse crente meia boca o resto da vida. Não. O texto diz, e me deixou no vale. Mas me deixou jogado, qualquer jeito, sem posição? Não, me deixou no meio. Numa posição estratégica. Deus está dizendo, ei, quer sair do vale? Assuma a posição estratégica que o céu está mandando. Não é no canto, não é atrás e nem é na frente, querendo dizer para Deus o que ele tem que fazer. Não é na frente, não é atrás e nem no canto, é no meio. Quando Jesus entrou na sinagoga, ele disse, tem um homem com a mão mirrada lá no canto. Chama ele para vir para o meio. Deus está dizendo, não vive milagre quem vive para trás. Tem culto hoje, amanhã eu vou. Não tem milagre quem vive no canto. Vem participar, não quero. Não, quem vive milagre é quem está no meio. É quem se envolve. No meio. Posição estratégica. Ah, mas eu não gosto de me envolver que eu me machuco. Quem não se machuca não cria casca. Então, em nome de Jesus, fica no meio. Fica no meio. Posição estratégica. Ele disse, me pôs no meio. E o texto diz que só no meio ele vai começar a ter a dimensão real do problema. Quem está de fora diz, ele podia fazer assim. Quem está de fora diz, para que ela gritar tanto? Quem está de fora diz, por que elas cantaram esse? Quem está de fora diz, está estranho. Mas quem está no meio sabe, está na luta, está na guerra, está pesado, está difícil. Mas ainda estamos no meio. Quem está no meio tem a visão panorâmica do problema. Agora quem está de canto, Remiassuri Candaragaia, Rebriai Chorebácia, Elebaia Suri Candarácia. Deus está dizendo, quem está no meio está vendo que tem promessa, mas que tem osso para juntar. Quem está no meio está vendo que tem um exército para levantar, mas que tem morte rondando no ar. Aí Deus está dizendo, ei, eu te quero no meio para que tu tenha visão, dimensão real do problema. É por isso que vira e mexe ele quer nos jogar no canto. É por isso que vira e mexe ele não quer deixar que a gente venha. É por isso que vira e mexe ele quer desanimar, ele quer tirar, ele quer afastar. Porque ele sabe que se tiver no meio tem mais olheiro de Jeová, tem mais profeta para profetizar. Aí diz a Bíblia que Deus o coloca no meio para ele ter a dimensão e diz para ele, agora tu anda em redor. Você escutou a pregadora da primeira semana e outros pregadores dizendo, isso é um movimento, e na verdade Deus faz a gente se movimentar no vale. Mas eu quero olhar um outro lado dessa expressão que diz, e me fez andar. Sabe por quê? Se não é ele, a gente para. Vem, mas não levanta a mão. Senta aí, mas não recebe. Tá no hall de membro, mas não está na mesa da comunhão. Aí Deus está dizendo, ele me fez. Sabe o que ele está dizendo? No vale, chega uma hora que não basta eu querer estar ou estar. Eu preciso de estímulo para frutificar onde estou. Ele me fez, ele me fez. Toca nesse crente e diz, ele vai te fazer. Aleluia, movimentar na direção que tu precisa. Fazer o que tem que ser feito. Diz o texto que ele me fez andar.
Aí eu me lembro de Abraão, cansado de promessa, como eu e você, de vez em quando a gente fica. Que tanta promessa é essa? Já não quero nem mais que Deus usa ninguém. É tanta promessa que eu quero cumprimento da promessa, não é assim? Tem época que a gente fica assim meio perturbado de espírito. Aleluia. Aí Deus aparece a Abraão de novo e disse: Abraão, eu sou El Shaddai, o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Anda na minha presença e ser perfeito. Sabe o que ele está dizendo, Abraão? Não adianta ter promessa. Você precisa da presença para continuar andando até a promessa. Diz a Bíblia que então a sunamita tem um menino morto em casa. E Deus precisa colocar vida onde há morte. Então ela se levanta, tranca o quarto, vai até o seu moço e diz: prepara o jumento, e diz para ele: guia, anda e não te detenha. Se ela falou isso, porque ela sabe que no caminho até o milagre, a gente é tentado a perder a direção. Então ela está dizendo: guia. Olha para alguém e diz para ele: não perde a direção. Dentro desse vale, não perde o rumo. Ela diz para ele: guia, mantenha a direção. Ela diz para ele: anda. 2 Reis 4. Sabe o que ela está dizendo? Continua em movimento. E ela diz: não te detenha. Sabe por quê? Ela sabia que no caminho alguma coisa ia tentar segurar. Se não fosse um acidente do território, um buraco, uma pedra, alguma coisa podia vir de caminho e impedir aquele moço de chegar até Eliseu com ela, para que ela levasse vida onde havia morte. Deus te trouxe aqui para te dizer: tem alguma coisa tentando te segurar, mas se desembaraça, vai. Tem alguma coisa tentando te roubar a direção, mas fica focado. Tem alguma coisa querendo parar o teu movimento, mas avança. Não te deixe prender, não te detenha, porque tem uma área morta na sua vida, na sua casa, que Deus quer usar você para ressuscitar. Diz a Bíblia Sagrada que então ele disse: ele me fez andar, mas fez andar em círculo. E ele ficou lá andando em redor do osso. Mas só parou quando, Roberto? Quando entendeu a dimensão do problema. Sabe quando que você vai parar de andar em círculo? Quando você parar de fingir que o problema é menor do que parece. Ele andou em redor e de repente ele parou e disse: os ossos são numerosos, hein? É muita coisa mesmo. Às vezes a gente entra no chamado iludido. E Deus está dizendo: esse vale aí é para te trazer percepção da realidade. É muito problema mesmo. Os ossos são numerosos, muitos. Mas tem uma coisa: se não bastassem ser numerosos, são sequíssimos. Eu adorei essa parte, irmão. Porque sequíssimo, no hebraico, sabe o que quer dizer? Cansado e esgotado. Sabe o que ele falou? Sabe quando você vai parar de andar em círculo? Quando você entender que cansaço faz parte, esgotamento faz parte. Quando você entender que os problemas são muitos, mas tem uma coisa aqui. Tem um segredo. Esses grandes problemas, sequíssimos e tantos numerosos, estão sobre a superfície da terra. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, está morto, mas ainda não está enterrado. Está parado, mas ainda não está no campo de ação divina. Deus te trouxe aqui para te dizer: ei, enquanto tu estiver sobre a terra tem jeito. Enquanto ele estiver na superfície da terra tem jeito para esse homem. Enquanto ele estiver na superfície da terra tem jeito para esse menino. Enquanto ele estiver na superfície da terra tem jeito para essa menina, tem jeito para esse casamento, tem jeito para essa família, tem jeito para essa empresa, tem jeito para você. Enquanto estiver em cima da terra tem jeito. Tem hora que a gente está morto mesmo, cansado mesmo, esgotado mesmo, sequíssimo mesmo. Mas a gente ainda está na terra. Bate seu pezinho aí, ó. Não morreu ainda não. Ainda está aí, não foi enterrado ainda não. No caso desses ossos, estavam mortos, mas você ainda está vivo. Diz a Bíblia que eles estavam na superfície da terra. Quando ele entendeu isso, parou de andar em círculo. Porque às vezes a gente fica andando em redor do problema. E Deus está querendo nos ensinar uma coisa. Ele perguntou a Ezequiel: poderão viver esses ossos? E ele disse: Senhor, tu sabe. Ele não fala El Shaddai, ele não fala Eloí, ele não fala de Sidqueno. Quando ele fala Senhor aqui, ele fala Adonai e Yahvé, nome único e exclusivo de Deus. Sabe o que ele está falando? É só o Senhor. Chegou num nível e numa fase, só o Senhor. Olha para quem está do teu lado e diz: é só o Senhor mesmo. Nesse nível de problema,
Nessa profundidade de vale, é só o Senhor. Mas olha para ele e diz, que bom que é o Senhor. Porque Ele é incomparável, Ele não nega bem algum àqueles que o temem. Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é amigo. Só o Senhor, Ele diz, só o Senhor Yahvé Adonai. Só o incomparável Senhor, só o superior em poder. Só o Senhor sabe. Quando Ele diz isso, Deus diz para ele, então, profetiza. Mas Deus começou essa conversa por segundo, com Ezequiel fazendo uma pergunta. Poderão viver esses ossos? Ei, existem vale que a gente questiona Deus, mas existe vale que é para Deus nos confrontar. Aí Deus te trouxe aqui para te dizer, ei, você está nesse vale, Senhor, eu quero entender. E Deus está dizendo, não, você não tem nada para entender, não. Você tem é para me falar. Porque na verdade as respostas que a gente quer dependem das respostas que nós não damos. Você lembra do paralítico de Betesda? Jesus se aproxima dele e pergunta, queres ser curado? Aí ele, mas não tem ninguém que quando a água é agitada me joga no tanque. Jesus, em outras palavras, está dizendo, não é isso que eu quero saber. Eu não estou aqui para ouvir a tua justificativa, eu estou aqui para receber a tua resposta. Deus não está aqui para dizer, ei, que legal, tadinho, o vale é difícil demais, o osso está sequíssimo mesmo. Não, Jesus está querendo saber se você já aprendeu a confiar na soberania dele. Que é difícil, ele já sabe que está morto, ele já sabe, foi ele que te colocou aí. Que o povo é terrível, ele já sabe. Mas foi ele que te colocou? Então agora ele quer saber se você confia na soberania dele. Aí Ezequiel responde, Senhor, tu o sabe. Quando ele responde isso, então Deus vai dar um comando para ele. Porque até então ele está sendo só o quê, irmão? Conduzido. Tem gente que está aqui, que está esperando Deus falar e está dizendo, meu Deus, Deus não falou. Deus está falando. Sabe o que ele está dizendo? Ei, eu não quero te dar resposta, eu quero te dar comando. A gente entra num culto como esse e a gente quer resposta. O que Deus vai fazer? E Deus está dizendo, esse vale aí não. Esse vale é para você entender o que você precisa fazer. Eu vou te dar comando. O que eu tenho que fazer? Profetiza. Em outras palavras, como diriam muitos pregadores, pare de falar do problema e fale com o problema. Jesus entra na casa de Jairo, está todo mundo falando do problema, mas ele vai falar com o problema, com a menina, e ele diz, a ti te digo, te levanta. Quando ele chega em Betânia, está todo mundo já 4 dias falando do problema. Quando ele chega lá, ele vai falar com o problema. Lázaro sai para fora. Deus te trouxe aqui para te dizer, chega de falar do problema, já é hora de ter autoridade para falar com o problema. Ele diz, profetiza sobre os ossos. Aí a pastora Jarlana vai gostar dessa parte. A gente está no tema das mulheres. Quando eu fui olhar osso, o hebraico aqui é essem, que quer dizer identidade. Sabe o que Deus está dizendo? Não fala com a realidade, fala com a identidade. Alguém pegou? Aqui tem muito pregador. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Pare de falar com a realidade, fala com a identidade. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, para de falar, aleluia, com a luta e começa a falar com o guerreiro. Deus está dizendo, pare de falar com a enfermidade e começa a falar com o enfermo. Deus te trouxe aqui para te dizer, não fale mais com a realidade, fale com a identidade. Sabe o que ele está dizendo? A realidade é de morte, mas o osso tem identidade. Sabe quem era que estava ali? Se você estudar a história de Israel, você vai ver que nesse vale, não tinha gente comum não. Nesse vale, esse osso, sabe de quem? De general, de capitão, de bom soldado, de flecheiro. Sabe o que Deus está dizendo? Está caído hoje, está morto hoje, mas é general, é capitão, é flecheiro, é bom soldado. E Deus está dizendo, para de falar com a morte e fala com a tua identidade. Diz, está difícil, mas sou guerreiro. Está difícil, mas sou bom soldado. Está difícil, mas eu tenho uma flecha, eu tenho um alvo. Pare de falar com a realidade e fale com a sua identidade. Fale com o osso. Não é para falar com vale, não é para falar com chão, é para falar com osso. Diz a Bíblia que ele disse, ossos secos, ouvi. A palavra aqui é ouvir,
é discernir, perceber, obedecer. Esse vale é para Deus dizer para mim e para você: eu não quero que você me diga como tá, eu quero que você me diga o que vai fazer. Vai obedecer? Ouvi. Os ossos não responderam em palavras, mas começaram a responder em atitude. Começaram a obedecer ao comando divino. Quando ele disse profetiza, ouvi a palavra do Senhor. Tem gente que não adianta a gente falar, é só a palavra que vai falar. Tem gente na sua casa que não adianta você falar, é só a palavra que vai falar. Tem pessoa que não adianta falar, é só a palavra que vai falar. Ele diz: ouvi a palavra do Senhor e farei viver. 2 verbos aqui, não mais no presente, mas no futuro. Sabe o que Deus está dizendo? Existem perspectivas para o futuro. Você está olhando para essa realidade e está dizendo: não tem jeito. O céu está dizendo: existem perspectivas para o futuro. Eu farei. Você viverá. Você vai viver um outro tempo depois desse vale. Ele diz: eu farei, eu viverei. E vamos lá, irmão, o pastor cortou a barba, é a senha. Aleluia, eu olhei para o relógio. Aleluia, porei tendões, verso de número 6, irmão. Tendão é o quê? Está aqui meu esposo que fez alguns períodos de fisioterapia. E também foi jogador, né? Não é mais não, que esses dias foi jogar, voltou andando mancando. Aleluia, ficou 3 dias ruim. Falei: vaso, o tempo chegou. Aleluia. E a Bíblia diz que eles vai pôr o quê? Tendão. Tendão é articulação, irmão. É aquilo que dá movimentação ao corpo. Sabe o que Deus está dizendo? Você quer carne, você quer espírito, mas a estrutura está bagunçada. Eu preciso estruturar melhor, ligar os ossos, articular. Tendão fala de conexões. Deus vai te dar conexões estratégicas dentro desse vale. Roberto, isso está na Bíblia, tá? Lembra a conexão que Deus deu a Miriam com a filha de Faraó, para que a filha de Faraó conectasse Joquebede para receber um salário. O que você quer dizer com isso? Ela estava num vale, colocou o filho no rio. Ela estava num vale, cativa no Egito. Mas dentro desse vale, Deus deu para ela uma articulação, uma conexão estratégica. Miriam se ligou à filha de Faraó. A filha de Faraó mandou chamar Joquebede e ela ainda recebeu o salário. Eu quero profetizar que dentro desse vale, Deus vai te dar conexão para você receber recompensa do céu aí. Roberta, dentro desse vale tem conexão? Tem. Conexão de Paulo com Onésimo. Irmão, Paulo vivia em várias prisões, mas vai entrar numa cela justo que Onésimo está. Carta de Filemão. Quando ele entra na cela, ele faz uma conexão de alma com Onésimo. Só que Onésimo estava com um tendão rompido e desligado com Filemão. Quando Deus conecta Paulo e Filemão, Paulo vai reconectar Onésimo a Filemão. Eu vim profetizar que Deus vai te dar conexões que unam e não que separem. Deus vai te dar conexões que multipliquem e não que dividam. Diz a Bíblia que Deus diz: olha, eu vou colocar conexão. Lembra de Lídia? O missionário Sterlane falou aqui na terça-feira, eu já guardei. Aleluia, lembra de Lídia? Deus conecta Paulo, Timóteo a Lídia, ela abre o coração. E com isso a porta de Éfeso se abre para o evangelho e para a igreja. Eu vim profetizar que Deus vai dar conexões a Reobote, que abram possibilidades e portas para nossas vidas. Diz a Bíblia, vamos terminar. E a Bíblia diz que colocou tendão, carne, pele. E eu não vou falar da carne e da pele, o céu me deu sobre o tendão. E eu quero só dizer a você que no momento que isso tudo acontece, enquanto, verso 7, eu profetizei, houve um ruído, um reboliço, e cada osso se juntou ao seu osso. Quando que aconteceu, irmão? Os vasos estão ligados aqui. Quando que aconteceu o reboliço? Depois da profecia? Depois da profecia? Quando que aconteceu? A palavra está aqui. O texto diz que enquanto a gente vive um evangelho que a gente diz, depois da campanha, depois de uma semana de jejum, depois do culto, mas o céu está dizendo enquanto. Sabe o que Deus tem que nos dar nesse vale?
A fé é a autoridade do enquanto. Que enquanto a gente está aqui, a gente acredita que tem reboliço acontecendo. Que enquanto a gente está aqui, tem morto levantando. Que enquanto a gente está aqui, tem enfermo saindo do CTI. Que enquanto a gente está aqui, tem porta sendo aberta, tem o teu nome sendo lembrado, tem o teu número sendo buscado na agenda de alguém. Enquanto, durante, no mesmo tempo. Você acredita que enquanto a gente está aqui, Deus está fazendo? Você acredita que enquanto a gente está aqui profetizando a palavra, já há um reboliço. Roberta, mas eu não vi. Ezequiel também não. A Bíblia diz que ele ouviu um barulho. Ele não viu no primeiro instante. Ele ouviu. A fé não depende do que você está vendo. A fé depende do quanto que você crê no que está ouvindo. Porque a fé vem pelo eu não estou vendo, mas eu estou ouvindo. O cenário é o mesmo, mas o meu ouvido é crente. Eu já ouço um barulho no céu. Já tem espada batendo no ar. Demônio em fuga. Anjo sendo liberado. Ao nosso respeito. Diz a Bíblia Sagrada que ele ouviu um ruído. Mesma coisa que aconteceu em 1 Reis 18. Acabe abusado como sempre. Quando Elias volta, depois de derrubar os profetas de Baal, ele diz: és tu perturbador de Israel? Elias diz: não sou perturbador nada não, perturbador é o Senhor. E ele diz: mas tem uma coisa, eu já ouço um ruído de abundante chuva. O cenário era o mesmo, terra seca, 3 anos sem chuva, sem brotar nada. Mas Elias está dizendo: ei, eu não estou conectado com o que eu estou vendo, eu estou conectado com o que eu estou ouvindo. Eu já ouço um barulho de abundante chuva. Aí Acabe abusado demais, diz: vou comer, pode comer. Aí Elias vai orar. Ele ora no monte, Deus responde no vale. Você sobe para o monte quando você vem à igreja. Quando você vai embora, você volta para o vale. Mas é lá que Deus vai responder, fique tranquilo. Diz a Bíblia que ele então sobe no monte e diz para o moço: eu estou orando aqui, coloca a cabeça entre os joelhos. Porque vale não é lugar de ficar depressivo, vale é lugar de guerrear na oração. Aí coloca a cabeça entre os joelhos, começa a orar e diz para o moço: está vendo aí uma nuvem? Eu não vi nada não, mas eu ouvi e reproduzi. Aleluia. Ele diz: não estou vendo não. Aí o moço vai 7 vezes, até que ele vê. Agora eu vejo subir do rio uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Só vai acontecer visualmente depois que você crê internamente. Você não está vendo, mas você crê? Crê? Então, já que crê, recebe os 3 propósitos do vale. E eu termino. Ele creu naquele ruído. Cada osso se juntou e se levantou um exército. Qual é o propósito desse vale? Promover comunhão. Sabe por que estamos passando no vale? Para se juntar. Se juntaram. E qual é a primeira comunhão? Comunhão familiar. Porque a primeira referência a Israel no texto é chamando de casa. Falando de família. A segunda referência fala de povo, pessoas. Falando de templo. A tradução hebraica, casa em um momento. E em outro momento do texto, templo. Deus está dizendo: esse vale é para trazer comunhão à tua família e à igreja, ao templo do Senhor. Primeiro propósito do vale foi esse. Ele diz: qual é o segundo propósito? Um exército grande. Quando eu vi exército, falei: força, né? Militar. Mas não. A palavra exército aqui é riqueza. A gente está pedindo tanto a Deus. O crescimento, a prosperidade. Se você não pede, desculpa aí, mas eu peço. E aí o que Deus está falando? Mas o vale é para conectar. E após conectar, então só que eu libero o exército de riquezas. Esse exército aqui, irmão, era um exército rico. Não era um exército de qualquer um. Era um exército que morreu nesse vale como capitão, gente de medalha, gente que tinha ouro, gente que tinha despojos. Sabe o que Deus está dizendo? Depois que eu reconectar o que precisa ser reconectado, as riquezas serão trazidas. A palavra exército aqui não é só riqueza, é influência. A gente quer tanto influenciar, mas às vezes a gente não se conecta. E o poder da influência está relacionado ao poder da conexão. Salve aí os amigos que falam de network. A influência depende do seu nível de conexão.
Ezequiel está anos atrás e já sabia o que estão ensinando agora. Ele está dizendo, primeiro se conectam os ossos pela palavra do Senhor. E depois eu trago o exército, a riqueza, a influência que esse povo pode viver. Segundo propósito do vale. E o último propósito, restauração. Onde que está isso? Capítulo 36, versos de número 26 e 27. E porei neles um novo coração. Sabe qual foi o propósito todo desse vale? O osso seria o mesmo, a nação seria a mesma, mas o coração precisava ser novo. Você quer sair desse vale aprovado? Saia desse vale com um coração diferente. Deus nos trouxe aqui para dizer, não adianta passar pelo vale e sair dele com o mesmo coração. Birrento, perturbador, obstinado, teimoso. É isso que ele falou aqui acerca do povo. Deus está dizendo, não passa nesse vale à toa não. Já que está passando, sai dele com um coração novo. Sai dele menos vaidoso, menos vaidosa, menos orgulhoso, menos orgulhosa. Não nos adianta passar um vale tão profundo e sairmos dele com o mesmo coração. Deus, antes de levar o profeta no vale, disse, sabe para que você está indo lá? Porque eu quero pôr neles um coração novo. Um espírito novo. E quero pôr neles as minhas palavras. Se coloque de pé em nome de Jesus. Você entendeu por que você está no vale? Você entendeu tudo que você pode viver nesse vale? Então peça a Deus para trocar o seu coração. Eu não vou me estender aqui na oração, porque tem poucos minutos para o pastor e o dirigente do culto fazer as considerações finais. Mas eu só quero que você coloque a mão no seu coração, aí onde você está. E diga, Senhor, já que tu me trouxe para esse vale, eu me submeto ao processo. Eu deito nessa maca. Eu deito até no chão, como aqueles ossos, se for preciso. Mas opera o meu coração. Me dá um coração novo. Porque não me adianta ter carne nova, ter conexões novas, tendões novos, pele nova, aparência nova, se eu tiver o mesmo coração. Peça ao Senhor, Senhor, muda o meu coração, para que eu saia desse vale, para viver um tempo de restauração plena, um tempo de riqueza, que não me adoeça, que não me mate de novo, que não me leve à idolatria de novo, como levou esses homens em Israel. Mas que eu possa sair desse vale com um coração tão novo, que nenhuma riqueza, nenhuma influência vai me contaminar, mas eu farei disso tudo louvor da glória de Deus. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, pastor Wallace, ou pastor Bruno. Se bem, pastor, que eu tinha um bônus, né? De 40 minutos, que eu preguei só 15 no dia do encontro das meninas. Aleluia, paz do Senhor. Quero crer, pastor Roberto. Palavra tremenda, né, irmãos? Deus falou conosco de uma forma sobrenatural. Não tem como nós sairmos daqui da mesma forma que nós entramos, não. Eu tenho certeza e convicção que Deus, Ele falou no seu coração e falou com a tua vida, e que nós não iremos sair daqui da mesma maneira, mas nós sairemos daqui impactados por esta palavra. Aleluia, porque é a palavra de Deus que nos molda, a palavra de Deus que nos transforma. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Roberto, Deus continua abençoando a tua vida, continua te usando poderosamente como usou nesta noite, mais uma vez neste lugar. Pastora Roberta, ela prega em muitos lugares, irmãos, mas do mesmo jeito que ela prega lá fora, ela prega aqui dentro da casa dela. Amém? Com ousadia, com graça, com determinação, com unção e poder e autoridade. Aleluia, glória a Deus. Deus continua abençoando a sua casa, a sua família, o seu ministério, em nome de Jesus. Irmãos, vamos rapidamente para os avisos. Nós temos aí a oração de segunda a sexta, de 6 às 8 da manhã,
vem estar conosco orando, buscando a presença do Senhor. Deus tem feito grandes coisas nas orações aqui de manhã. Você que pode, vem estar conosco em nome de Jesus. Terça-feira continua a nossa campanha Eu Vou Sobreviver. Na terça-feira o horário é 6 horas da tarde. Vai estar ministrando Lisa, pastora, profeta Lisa. E a pastora Ruth vai estar traduzindo. Quero crer. Aleluia. É americana. Se não tiver quem traduz, pode deixar comigo. Quinta-feira nós vamos continuar com nossa campanha às 7h30, profetizando vida onde existe morte. Eu vou estar ministrando a palavra de Deus, 6 de maio. Vamos continuar nessa mesma unção, nessa mesma graça, amém, nessa mesma autoridade. Não sobrou nada para mim, mas Deus vai ter misericórdia. Aleluia, glória a Deus. 7h30 nós continuamos aqui buscando a presença do Senhor. Sexta-feira, culto dos jovens. Não essa sexta-feira, agora na sexta-feira que vem, né? 7h30, nós vamos estar aqui às 7h30 com o New Wine Generation Youth Service. Amém? Às 7h30 vem estar conosco os jovens adolescentes da casa do Senhor. Domingo nós temos nosso culto de Santa Ceia a partir de 6h30 da tarde. Mas antes do culto nós temos a nossa classe de maturidade com a pastora Roberta. Nossa classe de maturidade intensiva às 5h30 da tarde, 1 hora antes do culto. E também nós temos o nosso discipulado para aqueles que vão estar passando pelas águas, vão estar sendo batizados. Amém? Você que ainda quer passar pelas águas, pelo batismo, nos procura para estarmos preparando para o batismo, que vai acontecer em junho, final de junho. Já vai estar bem quente, vai dar para nós fazer o batismo. E sábado, 1º de maio, às 7 horas, o treinamento de servos e líderes. Você que quer trabalhar na casa do Senhor, você que quer servir na casa do Senhor, vem estar aqui, amém, se preparando para estar trabalhando na casa do Senhor, irmãos. É muito bom servir ao Senhor, trabalhar na casa do Senhor. Então, se você quer, vem estar conosco aqui às 7 horas. Você que é líder, né, está aqui também aprendendo da palavra de Deus. Na saída ali, irmãos, nós temos o Chicken Alfredo, pastor Wallace, mas a diaconisa Aline preparou $10, Chicken Alfredo, e tem um bolo também, creme de chocolate, bolo de cenoura, cobertura de chocolate também. Amém? Se coloque de pé, vamos orar agradecendo ao Senhor. Você que está nos visitando, Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Deus continua abençoando a vida de cada um dos irmãos. E nós vamos estar nesse momento orando, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez. Eu creio que são só esses avisos, não tem mais nenhum aviso. Amém? Vamos estar nesse momento orando, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Se você pode, esteja conosco quinta-feira que vem. Vai ser o 4º elo da campanha, profetizando vida aonde havia morte. Amém? Eu sei que Deus já tem feito grandes coisas, Deus tem realizado grandes coisas e vai continuar realizando grandes coisas nas nossas vidas. Coloca a sua mão no seu coração. Vamos orar agradecendo ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus Pai que estás no céu, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse culto. Pai, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, continue nos fortalecendo, Pai. Abençoa as famílias deste lugar. Cada vida que veio aqui esta noite, Pai, venha receber mais de Ti, Senhor. Que possa sair daqui, Pai, tocados, impactados, Senhor, pela Tua presença, Pai. Senhor, nos fortalece, Senhor. Realiza, Pai, a Tua vontade nas nossas vidas, ó Pai. Deus, eu te peço, Pai, que continua fortalecendo a Tua igreja, o Teu povo neste lugar, meu Pai. Cobre-nos no Teu sangue, Pai. Nos dá, Senhor, um resto de semana abençoado na Tua presença, Pai. Nos livra de todo mal, Senhor. Nos livra, Pai, deste coronavírus, ó Pai. Nos protege, nos guarda. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu te peço, Pai, Senhor, que nós possamos sair daqui, Pai, com saudade, Senhor,
de voltar, Senhor, à tua casa, de voltar a estar aqui, Senhor, reunidos na tua presença, Pai, em comunhão e adoração na tua presença. É o que nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Coloca a sua mão em posição de receber. Essa aqui é da tarde da bênção, né? Irmãos, tem um monte de coisa aqui que eu nem sei. Tratamento de beleza, tratamento de cabelo, joia, produto higiênico.